Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Engano, onde analisamos a palavra de Deus sem distorções, mostrando o que ela realmente ensina. Aqui nós não tratamos a palavra de Deus a partir de opiniões pessoais ou da sensibilidade do nosso tempo, mas a partir do próprio texto bíblico, com contexto, reverência e compromisso com a verdade. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma pergunta difícil, mas necessária. Afinal, o Deus revelado na Bíblia pode ser chamado de sádico por causa dos juízos que ele executou na história? É exatamente isso que vamos examinar hoje. Deus é sádico? Um exame bíblico, honesto, sobre juízo, crianças e a justiça divina. Entre todas as críticas dirigidas ao cristianismo, poucas são tão emocionalmente fortes quanto esta. Se Deus destruiu cidades, matou povos inteiros e permitiu que crianças morressem no dilúvio, em Sodoma e no Egito, então esse Deus só pode ser sádico. O argumento parece convincente, porque se constrói sobre uma dor real. No entanto, ele se sustenta mais em pressupostos filosóficos modernos do que no próprio texto bíblico. A pergunta correta não é se essas narrativas são duras, pois elas realmente são. A pergunta honesta é outra. O que a própria Escritura afirma sobre esses acontecimentos? E, principalmente, o que a Bíblia realmente ensina sobre Deus, sobre o homem, sobre juízo e sobre crianças? Este texto não tenta suavizar o Deus bíblico. Também não tenta defender um Deus moldado por sensibilidades contemporâneas. O objetivo é apenas permitir que a Escritura fale por si mesma. O erro central: confundir juízo histórico com condenação eterna. Um dos maiores equívocos no debate é tratar a morte ocorrida em juízos históricos como no dilúvio, em Sodoma e Gomorra e no Egito, como se fosse uma sentença eterna. A Bíblia não faz essa associação. Esses episódios são descritos como juízos temporais, realizados na história, sobre sociedades inteiras que haviam se tornado moralmente corrompidas de forma persistente. Em nenhum desses textos a Escritura afirma que todos os que morreram nesses eventos foram, por isso, condenados eternamente. O juízo final é apresentado em outro contexto, em outro tempo, e com outros critérios, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Confundir morte física com condenação eterna é uma leitura que não vem da Bíblia. A acusação de sadismo ignora um dado essencial. Deus não é apresentado como alguém que se compraz na morte. A própria Escritura afirma explicitamente: não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. E Ezequiel capítulo 33, versículo 11. O Deus bíblico não age por deleite no sofrimento. Ele é apresentado como longânimo, paciente e tardio em irar-se. Antes do dilúvio, houve anúncio, pregação e tempo. Antes da queda de Sodoma, houve investigação, diálogo e até intercessão de Abraão. Antes da última praga no Egito, houve repetidas advertências. O texto não descreve um Deus impulsivo. Descreve um Deus que suporta por muito tempo a corrupção humana antes de agir. Deus não é um juiz humano ampliado. Ele é o autor da vida. Outra falha recorrente é julgar Deus pelos limites morais e jurídicos da criatura. Juízes humanos não concedem vida a ninguém. Eles apenas administram conflitos dentro da vida já existente. O Deus bíblico, porém, é apresentado como o Criador e sustentador da vida. A vida e a morte procedem de mim. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. O Senhor deu. O Senhor tomou. Jó capítulo 1, versículo 21. Isso não transforma Deus em cruel. Apenas afirma que ele não está na mesma posição ontológica de um juiz humano. Comparar a autoridade de Deus com a de tribunais humanos é uma equivalência que a própria Bíblia não autoriza. O ponto sensível: as crianças. É aqui que a discussão costuma ganhar sua carga emocional mais forte. A objeção é direta. Crianças não fizeram nada. Por quê? Sofreram. A Bíblia, porém, nunca diz que crianças pequenas praticam pecados conscientes como adultos. Também não afirma que elas possuem a mesma responsabilidade moral. Mas ela afirma outra coisa. O mundo está debaixo dos efeitos do pecado humano. O pecado não produz apenas culpa individual. Ele produz consequências sociais, coletivas e estruturais. Guerras, fomes, violência, colapsos sociais e destruições atingem também pessoas que não causaram diretamente aquele cenário, inclusive crianças. Isso não é exclusividade de Sodoma ou do dilúvio, é a realidade do mundo caído. Nos relatos bíblicos, as crianças são atingidas não porque tenham cometido os mesmos pecados dos adultos, mas porque vivem dentro de sociedades que chegaram a um nível extremo de corrupção coletiva. A Escritura não romantiza esse fato, ela apenas o reconhece. Vale ressaltar que a morte de crianças não é apresentada como condenação eterna. Este é um ponto decisivo.
A Bíblia não afirma que as crianças que morreram no dilúvio, em Sodoma ou no Egito, foram condenadas. O texto simplesmente não entra nesse campo. O que ela relata é a destruição de cidades, povos e estruturas históricas, não a sentença eterna de indivíduos. Transformar esses episódios em provas de condenação eterna é ir além do que o texto diz. Além disso, Deus não julga de forma mecânica. A Escritura também ensina que Deus leva em conta a medida de conhecimento e responsabilidade de cada pessoa. Jesus afirma que há diferentes graus de responsabilidade diante da luz recebida. Lucas 12, versículos 47 e 48. É claro, aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem a realiza, receberá muitos açoites, mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso destrói a ideia de que Deus aplica um julgamento automático, cego e indiferente à condição real do ser humano. A Bíblia apresenta um Deus que conhece o coração, a consciência, as limitações e a real condição moral de cada pessoa. E a frase de Jesus, dos tais é o reino dos céus. Quando Jesus diz: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus." Mateus capítulo 19, versículo 14, ele não está declarando que crianças são moralmente puras. O próprio contexto mostra que Cristo utiliza as crianças como exemplo de postura, dependência, humildade e ausência de mérito. O ensino é sobre como se recebe o reino, não sobre a natureza moral da infância. Ou seja, como crianças, e não porque são crianças. Crianças não são salvas por pureza, mas também não são condenadas por incapacidade. A Bíblia não ensina que alguém é salvo por inocência natural. A salvação é sempre graça, mas ela também não ensina que Deus condena pessoas que não possuem capacidade real de discernimento moral e resposta consciente ao Evangelho. A exigência de fé e arrependimento está vinculada a quem ouve, compreende e pode responder. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A Escritura nunca afirma que Deus exige de uma criança pequena o mesmo tipo de resposta espiritual que exige de um adulto. Então, por que Deus não mandou tirar todas as crianças de Sodoma? O texto de Gênesis não apresenta um resgate seletivo por idade. O foco da narrativa não é a preservação de grupos etários, mas o livramento do justo no meio do juízo. Deus tira Ló e sua casa porque o reconhece como justo. A narrativa não faz um levantamento populacional da cidade, nem descreve critérios humanitários de evacuação. Ela revela um princípio teológico. Deus é capaz de livrar o justo no meio do juízo, sem anular o juízo sobre uma sociedade corrompida. Outra situação é a falsa superioridade da justiça humana. Quando alguém afirma que a justiça humana é moralmente superior à justiça de Deus, entra em choque direto com a própria Escritura. Deuteronômio 32, versículo 4 é claro. A sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Juízes humanos não veem o coração, não conhecem a real intenção, não conhecem o nível de consciência, não conhecem a história interior de ninguém. Mas Deus conhece. Exaltar tribunais humanos como padrão último de justiça e, ao mesmo tempo, rebaixar o juízo divino. Não é apenas uma crítica ao cristianismo institucional, é uma rejeição ao próprio Deus revelado na Bíblia. Portanto, as crianças podem sim ser atingidas pelos efeitos reais da rebeldia dos adultos e da corrupção coletiva das sociedades em que vivem. Isso é consequência de um mundo quebrado pelo pecado humano. Mas a morte delas em juízos históricos não equivale, segundo a própria Escritura, à sua condenação eterna. O juízo histórico revela a santidade de Deus e a gravidade do pecado humano. O juízo final pertence exclusivamente ao Senhor, que julga cada pessoa com perfeita justiça, conhecimento pleno e absoluta retidão. O verdadeiro escândalo do Evangelho não é que Deus julga, é que Deus salva. Porque se Deus fosse apenas juiz, nenhum ser humano, adulto ou criança, teria esperança. Pois, se até Satanás, que foi criado como querubim e participou da glória celestial, mas se rebelou deliberadamente querendo ser maior que Deus, será lançado no lago de fogo. Quanto mais a raça humana, marcada por uma natureza caída decorrente da rebelião em Adão, estaria igualmente sob justa condenação. Contudo, diferentemente de Satanás, que pecou tendo plena experiência da presença divina, a humanidade não participou do céu, nem contemplou essa glória antes de cair. Por isso Deus, em insondável misericórdia, enviou seu Filho ao mundo por amor, para que, embora todos estejam debaixo do pecado, haja salvação pela graça, revelando que o maior escândalo do Evangelho não é o juízo,
mas a misericórdia que triunfa sobre ele. Mudando um pouco o foco, é necessário alertar quanto à existência de muitas narrativas equivocadas acerca da salvação humana e discursos sobre suposta elevação espiritual alcançada pelo próprio esforço. Muitos espíritas e também outros grupos religiosos creem que podem alcançar a salvação por meio de obras, praticando o bem, não revidando mal por mal, e amando o próximo e até o inimigo. Isso realmente é bom e agradável a Deus. Contudo, a Escritura declara que o homem não é salvo por obras de justiça que pratique, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o único caminho, e o único mediador entre Deus e os homens. Assim, nem esforço pessoal, nem Maria, nem santos, nem anjos, podem conceder salvação, porque em nenhum outro há salvação, mas somente em Cristo. Jesus é o único mediador, e o único caminho estabelecido por Deus para a salvação. A primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a carta aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, atesta: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O próprio exemplo do ladrão na cruz demonstra que a vida eterna não é resultado de méritos acumulados, mas da fé depositada no Filho de Deus. Isso, porém, não significa licença para pecar, pois a mesma graça que salva também chama à santificação, de modo que, embora não alcancemos perfeição plena nesta carne, devemos buscar a santidade, fugir do mal, e até da aparência do mal, porque Deus é santo, e somente Cristo tem poder para salvar. Por isso, a pergunta que a Bíblia não nos permite responder com especulação, ela nos obriga a responder com confiança. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, versículo 25. E a resposta que a própria Escritura nos oferece é esta: sim, ele fará. Antes que o tempo existisse, antes que o universo tivesse forma, antes que a luz rompesse o vazio, ele já era. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele, todas as coisas foram criadas. O céu, a terra, a vida. E a vida era a luz dos homens. Eloés. Mas a luz entrou nas trevas, e as trevas não puderam vencê-la. Ele deixou a glória eterna, vestiu-se de carne, caminhou entre nós. O Criador se fez criatura, o Rei se fez servo. Ele tocou os intocáveis, chamou os esquecidos pelo nome. Curou os quebrados, perdoou os pecadores. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele foi desprezado, rejeitado, ferido por nossas transgressões. Sobre ele caiu o castigo que nos trouxe a paz. Como um cordeiro
foi levado ao sacrifício. Minha vez. Na cruz o céu escureceu, a terra tremeu, o véu se rasgou e ele declarou: está consumado. O corpo foi colocado no túmulo. A pedra foi selada, a esperança parecia morta. Mas ao terceiro dia, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio, a morte foi vencida, O inferno derrotado. a vida triunfou. Ele ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e vive para sempre. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Ele reina, Ele vive, Ele voltará. Antes de encerrar, deixo um convite a você. Este é o canal Bíblia Sem Engano. Aqui o compromisso não é agradar opiniões, nem suavizar textos difíceis, mas expor a Escritura com fidelidade, contexto e temor diante de Deus. Se esse conteúdo te ajuda a pensar biblicamente, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com quem também precisa ouvir a Bíblia, sem filtros, sem distorções e sem engano. Até o próximo vídeo. Que Deus nos conceda entendimento pela sua palavra.